de secretarias municipais de saúde no YouTube. Convidamos para proferir a palestra que terá como tema Modernização e Aperfeiçoamento da Lei Federal de Organizações Sociais da Saúde, o deputado federal e relator do projeto de lei 10.720 na Comissão de Administração e Serviço Público, Luiz Gastão. Bom dia a todos. Queria aqui agradecer ao Flávio, do IBROS, em nome dele, a todos que se fazem presentes, ao TCU, a todos os membros, municípios, estados, entes federativos, para que a gente possa discutir um pouco o que são as organizações sociais e o PL 10.720, de 2018, que trata do aperfeiçoamento das organizações sociais. Bom, eu vou dar um contexto geral, acredito que todos esses contextos que eu vou dar, muitos aqui já conhecem, sabem bem, mas para que nós possamos nos situar e que vocês entendam da forma que nós estamos pensando, na forma que nós estamos se situando com relação a esse projeto. O projeto de lei foi proposto pelo senador José Serra, que pretende alterar as leis das organizações sociais, 9.637/98, com o objetivo principal de proporcionar uma maior segurança jurídica às organizações sociais, pois são entidades sem fins lucrativos que operam segundo dinâmica de mercado privado. Trata-se, portanto, de um modelo híbrido de gestão, que congrega características do mercado privado e os princípios da administração pública. A proposição legislativa, ela toca em principais pontos do projeto original, que foi aprovado no Senado Federal, onde nós temos novos critérios de qualificação das organizações sociais para excluir a participação do poder público nos órgãos de direção dessas entidades. Criação de teto de remuneração dos dirigentes dessas entidades conforme valores de mercado. Realização de convocação pública para celebração de contratos de gestão. Possibilidade de utilização dos recursos oriundos do contrato de gestão para pagamentos de despesa, investimento e custeio. Previsão de pena de inidoneidade de 10 anos para a celebração de contratos de gestão aplicada à organização social que for desqualificada enquanto portal. O projeto 10.720, 2018, foi aprovado pelo Senado Federal. O PL tramita hoje em regime ordinário com poder conclusivo nas comissões de mérito no CASP, na Comissão de Fiscalização e Tributação e vai para a CCJ, dispensa a apresentação no plenário e a apreciação no plenário da Câmara dos Deputados. Esse é o rito que nós vamos ter normalmente dentro da Casa Legislativa, embora eu defendo que, a partir de hoje, depois dessa apresentação de hoje, eu pretendo fazer uma audiência pública na CASP para dirimir alguns pontos com as organizações sociais e receber algumas sugestões desse texto do projeto e acredito e vou pedir à nossa liderança para que a gente entre com um projeto de urgência, de conversar com o nosso presidente, Arthur Lira, para que a gente possa tentar fazer com que, em havendo um consenso, conseguindo um texto que consiga avançar, nós possamos levar direto para o plenário. Embora nós saibamos que, mesmo sendo aprovado em regime de urgência direto no plenário, até porque eu faço parte também da Comissão de Fiscalização e Tributação e da CCJ. Então, eu vou tentar fazer um relatório que a gente possa ter esse relatório aprovado no CASP e subir com regime de urgência para o plenário. Ele retornará de toda sorte para o Senado, por quê? Porque
porque nós vamos fazer várias mudanças, vamos aproveitar muito parte do substitutivo que já foi feito pelo então deputado Floriano Pesaro, que eu tenho o prazer de ser amigo pessoal dele, conhecer o Floriano e acompanhar a sua trajetória também, e com isso a gente espera dar uma aceleração e darmos uma segurança jurídica a essas organizações sociais tão importantes hoje para o desenvolvimento não só da área de saúde, mas eu acredito também que nós temos que incorporar e deveremos incorporar nesse projeto também a outras organizações sociais que dizem respeito tanto à cultura quanto ao esporte e, quem sabe, também à educação e outros métodos que se vêm com relação a essa gestão híbrida que é feita pelo setor público de suas atividades com entidades que têm um caráter de organização social, mas que mescla um pouco do que é o público e do que é o privado, mas busca dar uma celeridade e dar uma ação mais efetiva para suas ações. Poderá ser apreciado em plenário, já comentei com relação a isso, a comissão do CASP, na legislatura passada, o PL foi apreciado na Comissão do Trabalho, a Comissão do Trabalho e Serviço Público era uma comissão só, elas foram desmembradas, e a relatoria foi do deputado Floriano, como eu já coloquei. Em 2023, a Comissão do Trabalho foi desmembrada e a proposta foi para a CASP, que está analisando o seu mérito, e eu assumi a relatoria desse projeto. Dentro das propostas de aperfeiçoamento, elas estão a alteração dos requisitos específicos para a qualificação dessas instituições. É importante que nós tenhamos muita clareza da forma do edital de convocação, da forma dos critérios da convocação, do tempo. Ato constitutivo que deve comprovar sua finalidade não econômica e obrigação de investir seus excedentes financeiros nas suas próprias atividades, já que são organizações sociais, elas não visam lucro. Então, os excedentes pela meritoriedade das suas atividades, elas deverão ser reinvestidas nas suas próprias atividades, garantindo-se aí esse princípio da organização social. A previsão de um conselho de administração e uma diretoria. Dentro desse conselho de administração e diretoria já foi afastado a participação de pessoas que tenham relação com entidades públicas, mas, ao meu modo de ver, eu defendo que nós temos que ter instituições, entidades privadas de conceito notório que possam servir e que esses dirigentes, esses membros que vão compor esse conselho de administração, tenham que ter pré-requisitos básicos e números suficientes para garantir que esse conselho tenha autonomia de gestão e possa justamente ser um conselho que possa ver a gestão estratégica dessas instituições, para que você não perca durante o longo do tempo. Você vai poder ter substituições desses membros, mas esses membros, ao meu modo de ver, eles deverão ter mandatos, e esses mandatos deverão ter períodos de prorrogação para que a gente possa ter essa segurança jurídica dentro dessas instituições. Avaliação externa por entidade certificadora ou de auditoria, no caso de entidades que têm atividades relacionadas à saúde. Nesse ponto, eu estendo, como já coloquei anteriormente, não só a questão da saúde, mas a todas as questões das especificações dessas organizações sociais. Nós podemos ter organizações sociais da saúde, é óbvio que nós vamos buscar que essas certificações e essas ações sejam feitas por pessoas ou por entidades que tenham essas certificações na saúde, e da mesma forma com relação às outras áreas que poderão ter dentro dessa atuação das organizações sociais, que eu acredito sejam necessárias para compor a administração pública também. A aprovação do ministro ou titular do órgão supervisor ou regulador da área correspondente ao objeto social da entidade, consciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Então, a prestação de contas dessas organizações sociais, além de aprovadas em conselho próprio, né, elas deverão ser submetidas também sempre ao Ministério que vai regular as atividades e a política pública nacional com relação a essas atividades, quanto também encaminhadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, aonde caberá o acompanhamento das suas contas também. A qualificação das OS por meio de processo público, objetivo e impessoal.
fixação de remuneração pela diretoria, por maioria absoluta, regras de celebração de publicidade, prazos, exceções, gastos com despesas de pessoal, contratação de empregados, empresas prestadoras de serviço, destinação de recursos, ou seja, todas as formas que essa organização vai ter de compliance, de gestão dentro do seu corpo, eu acredito, e nós vamos buscar, é óbvio, nós não vamos descer aos mínimos detalhes, mas nós vamos buscar que tenham-se normas claras e que sejam objetivas, para facilitar depois o entendimento e a própria defesa das instituições. O nosso objetivo é que as organizações sociais tenham segurança jurídica dentro das suas atividades e que elas não fiquem à mercê também, por conta disso, de questões que, às vezes, não são tão, vamos colocar, republicanas dentro do processo e de pressões. Então, ela tem que ter um compliance, tem que ter uma gestão que lhes dê a segurança de que ela vai poder exercer o mister que ela está sendo contratada dentro dos princípios da organização, dentro da política nacional, dentro da política da área de atuação, mas com autonomia da sua gestão. Faculdade do poder público em celebrar mais de um contrato de gestão com a mesma organização social. Nós sabemos aqui que várias organizações sociais, elas nasceram dentro de um hospital, começou um serviço dentro de um hospital, depois expandiram-se para outras atividades, e hoje você tem organizações sociais trabalhando em UPAs, organizações sociais tendo vários contratos de gestão, quer com o município, quer com o Estado, e eu acho que você não pode vincular que essas organizações sociais elas sejam uníssonas, ou seja, elas trabalhem só para uma gestão. Ela pode ter de forma plural, desde que em cada contrato de gestão você tenha a especificidade, os indicativos, as variantes que aquele contrato vai ter que ter, e é óbvio que ela possa ter uma gestão com isso mais objetiva, e com isso ela vai ter também mais economicidade e mais condição de poder gerir esses contratos. A forma de composição do Conselho de Administração, que é aquilo que eu já coloquei, é uma discussão de qual é o número mínimo desse Conselho, se dependendo, e aí nós temos que entender também que as organizações sociais, elas não precisam ser super organizações sociais gigantescas, elas podem ser pequenas organizações sociais dentro de pequenos municípios, atendendo pequenas ações. Então, para isso, não adianta você ter um conselho muito grande, mas você teria que ter, no mínimo, 3 conselheiros. Mas, a partir do momento que ela passa a gerir mais recursos, passa a ter mais contratos de gestão, esse conselho tem que ser um conselho mais robusto, tem que ser um conselho que tenha condição de melhor aprimorar essa ação. Então, esse número de conselheiros nós deveremos estabelecer etapas por conta de contrato de gestão e valores de contrato de gestão em números mínimos e números mínimos de número de administradores por conta desse trabalho. O modelo de contrato de gestão, esse modelo desse contrato de gestão, ele também tem que ser objetivo, claro, ele deverá conter indicadores que deverão ser avaliados com relação ao tipo de serviço, à ação do serviço, e mensurados e acompanhados para termos, inclusive, a classificação da eficiência dessas organizações sociais. Um percentual de reserva técnica sempre necessário, porque por mais planejamento e por melhor que seja o planejamento que se faça, existem imprevistos, e dentro desses imprevistos você vai precisar ter uma reserva técnica para fazer a suplementação de algumas ações e possa fazer o complemento dessas ações. O pagamento do setor público e o fluxo. Esse, para mim, é um ponto que tem que ser enfrentado de uma forma muito objetiva, clara, e que o ente público, nós sabemos que muitas vezes passa 3, 4, 5 meses de atraso, em alguns casos até mais, fazendo com que a organização social perca a condição e a credibilidade e a condição da sua própria gestão. Porque quando você faz uma compra mediante pagamento, e quando você pode comprar à vista, você pode negociar preços diferenciados, você tem relação com o pagamento do seu pessoal. Se você pagar o seu pessoal atrasado ou pagar algum encargo atrasado, você vai pagar multa e juros, e isso não vai estar previsto no contrato de gestão. Porque se parte do pressuposto
de que o dinheiro da contraprestação, esse dinheiro já está à mercê e à disposição da organização social para poder fazer face das suas despesas, já que não é uma empresa privada, mas uma organização social. Então, ao meu modo de ver, esses pagamentos eles têm que ser antecipados e a prestação de contas deles levando as cotas futuras, mas a garantia de que você tenha um fluxo e que, se esse fluxo não for corrigido, que você tenha também já garantido a forma de compensação e correção desses valores para que a organização social não perca a gestão e não perca a sua condição de prestar esses serviços. A formação de conselhos sociais, a prestação de contas como regras e o processo licitatório, nós sabemos que, muitas vezes, qual é a função desse processo licitatório, qual é a regra que as organizações sociais têm que seguir. Elas não precisam seguir diretamente a lei pública, mas elas têm que ter normas e princípios que tenham a impessoalidade, porque também tratam com dinheiro público. E um dos pontos que eu trago aqui, inclusive, como sugestão e colocação, é de que talvez a gente possa se utilizar para o sistema de contratação dessas instituições também as regulamentações que existem dentro do Sistema S. Nós sabemos que o Sistema S também é um sistema privado, mas de direito público, e que o SESC, o SENAC, o SENAI, o SESI, o SENAR, todas essas instituições, elas criam um problema próprio de contratações e de gestão, que esses programas eles têm uma similaridade com o poder público, com a regra do poder público, mas uma flexibilidade, um avanço maior. Então, eu acho que essa clareza de que forma vai ser feita a prestação de contas e as regras de contratação de pessoal e de gestão nas organizações sociais também tem que ser enfrentada e tem que estar muito clara nesse projeto para evitar justamente problemas com fiscalização, tanto de TCU quanto de outros órgãos que vão estar acompanhando esses serviços. Dentro disso, nas próximas etapas, nós vamos fazer a apresentação do substitutivo na CAF, como eu já coloquei, a abertura do prazo de emendas. Na hora que nós apresentarmos o substitutivo, nós vamos abrir o prazo de emendas para ele, e aprovado seguirá para apreciação da comissão. Dentro do que eu já coloquei, a nossa ideia é, em apresentando esse relatório e conseguindo a aprovação dele no CASP, já conseguir o regime de urgência e tentar trazer esse projeto direto para o Senado para que a gente possa avançar. O papel desempenhado pelo terceiro setor, em particular, e pelas organizações sociais é de extrema importância para a nossa sociedade. Nós sabemos da importância e da necessidade de nós termos cada vez mais serviços públicos de qualidade e, principalmente, a natureza do serviço público, ele tem que estar destinado a prestar um serviço social e que a sociedade possa ter um serviço cada vez melhor. O substitutivo terá como objetivo aprimorar a Lei 9.637, de 1988, incentivando o uso do modelo de gestão eficiente em prol do interesse público. Essas seriam as observações que eu queria colocar para o início do debate para os senhores. Como eu falei, nós estamos com as ideias e com o processo. Eu estou, junto com a nossa equipe, acompanhando e reorganizando tudo que a gente viu que já foi feito e discutido com o projeto. Acho que esse projeto está demorando muito para ser aprovado e cria uma instabilidade jurídica muito grande para, principalmente, as organizações sociais e para o próprio setor público, que, ao contratar esse serviço, também fica à mercê, e para a criação de novas e a manutenção de outras. Então, eu sei que eu teria 1 hora de tempo, mas eu fiz questão de condensar a apresentação menor para deixar mais tempo para o debate, e aonde eu fico aqui à disposição para trocar ideia com os senhores, com as senhoras, e que a gente possa discutir um pouco desse tema que, para mim, é muito importante, e eu espero poder estar contribuindo para um projeto e um relatório que possa ser, em sendo aprovado, trazer a segurança jurídica e a estabilidade dessas organizações sociais. Muito obrigado, senhores.